Gênesis capítulo 36. Os descendentes de Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã: Ada, filha de Elon, Eteu; Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu; e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel. Oolibama teve a Jeús, e Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as almas de sua casa e seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão. Porque a fazenda deles era muito para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Eu tenho este estudo no meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com, contando a história de Esaú, que passou a se chamar Edom no momento em que ele vendeu a sua primogenitura por aquele prato de lentilha. Então, a partir daquele momento, ele passou a se chamar Edom. Então, todas as vezes que nós lemos na Bíblia Edom ou Edomitas, são os descendentes de Esaú, filho de Jacó. Filho de Isaac, aliás. Esaú, filho de Isaac e irmão de Jacó. Então, continuando. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Etímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá, Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Oolibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Oolibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os príncipes. Ele é Edom. Então está sempre lembrando na Bíblia que Esaú é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná.
Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Horeus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Tímina. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Zefô e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava o jumento de Zibeão seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dizon e Oolibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Horeus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Horeus, segundo seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar, e morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Sanlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Sanlá, e Saul de Reobote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e Adar reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matrede, filha de Mezaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Então está mais uma vez aqui lembrando a descendência de Esaú, que é o mesmo Edom. Eu também fiz uma pesquisa na Bíblia dos nomes próprios da Bíblia. Eu ficava muito curiosa de ver tantos nomes diferentes, e até alguns nomes, eu sempre digo, até difíceis de pronunciar. Então eu fiz uma pesquisa e encontrei 1781 nomes diferentes na Bíblia. Me esforcei para tentar fazer uma pesquisa correta de todos os nomes, mas eu creio que eu posso ter falhado. E outras pessoas, quem sabe mais criteriosas, podem também ter feito esta pesquisa, eu não sei. Então, eu encontrei 1781 nomes próprios. Se você desejar conhecer esta relação de nome, pode acessar o nosso site de estudos bíblicos, www.bibliaconline.com.
neusabaldini.com, você vai encontrar lá esta pesquisa. Continuando, capítulo 37 do livro de Gênesis. José é vendido por seus irmãos. Você se recorda que José é filho de Jacó com Raquel, a mulher que ele verdadeiramente havia amado. E Raquel teve em Efrata, que é Belém, o seu segundo filho, irmão de José, por nome Benjamim. Raquel morreu neste parto, então, filhos de Raquel com Jacó foi somente José e Benjamim. E José, então, agora você vai acompanhar a história deste moço. José é vendido por seus irmãos. Capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel, que é Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam no meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou no vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rúben
livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Ruben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece. E eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Veja bem que eles, quando lançaram José na cova, eles tiraram a túnica de José. Era uma túnica muito bonita que Jacó tinha feito para o seu filho. E quando eles venderam José para os midianitas, eles ficaram com a túnica. Então agora Ruben chega. Eu creio que Ruben não estava presente na hora que eles venderam José para os midianitas. E quando Ruben chega e procura pelo irmão, ele pergunta: e agora o que vamos fazer? O que vamos falar para o nosso pai? Com certeza ele se preocupou com o pai. Então os irmãos combinaram que eles manchariam aquela túnica com sangue. Veja a maldade daqueles irmãos. Eles pegaram, mancharam a túnica com sangue do animal, do cabrito que eles mataram, e levaram aquela túnica. Combinaram de dizer para o pai, para Jacó: olha só que mentira, que traição, que maldade, que uma besta fera com certeza tinha comido José, que eles só encontraram a túnica. E eles combinaram entre eles pregar essa mentira para o pai, enganar o pai. Venderam o irmão e ainda fizeram essa maldade com o velho pai Jacó. Então eu vou repetir o versículo 32. O 31 também, para você memorizar bem esta passagem bíblica. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Nem disse de nosso irmão. A túnica de teu filho, com muito desprezo até. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então agora o seu pai, Jacó, pensa que seu filho foi devorado por uma fera. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos
e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Agora José já começa a passar de mão em mão. Da cova saiu para os mercadores midianitas. Dos midianitas agora ele já foi vendido para Potifar. Então, continuando, capítulo 38 do livro de Gênesis. Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá, e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímina a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. Na verdade, ela era a nora de Judá, porque Judá havia dito que quando aquele filho dele crescesse, que ele seria marido da sua nora, que ela estava viúva do outro filho de Judá. Mas Judá não cumpriu a sua palavra, e ela ficou aguardando, e ele não cumpriu. Então agora ela soube que o seu sogro estava tosqueando as ovelhas, ela falsificou a sua aparência, se transformou como numa aparência de prostituta. Então você continua ouvindo agora. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti. Então Judá, que não estava sabendo que era a nora dele, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor é que te darei?
E ela disse: o teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão, o que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não o achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Quer dizer, deram notícia a Judá que a nora dele estava grávida, que ela havia adulterado. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada, porque era a lei naquela época, né? E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo e estes lenços e este cajado? Olha como ela foi inteligente. Ele disse que mandava um cabrito para ela, pagando por ela ter tido relações com ele. Mas ela disse: eu quero o seu lenço, o seu cajado, o seu selo. E quando ele mandou o cabrito, ninguém mais achou aquela mulher ali, porque ela só queria preparar essa cilada para o seu sogro. Mas ela foi inteligente, porque foi a prova que ela teve que foi ele mesmo que havia prometido a ela o filho dele, e ele não havia dado o filho para sua nora em casamento, que ela já era viúva do outro filho dele. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Perez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Então terminei de ler os capítulos 36, 37 e 38 do livro de Gênesis. Na próxima gravação você estará ouvindo o capítulo 39, que o título diz assim: José na casa de Potifar. Você vai ver o que foi que aconteceu com o escravo José. Eu espero você na próxima gravação e Deus abençoe